A vida é tão incerta, né? A vida é tão passageira. E ao mesmo tempo não é. A gente pode perguntar a algumas pessoas se para elas o tempo está passando rápido, as horas, o dia. E umas vão dizer que sim. Outras vão dizer que não. A maioria que vão dizer que sim é porque de algum modo, de algum jeito, elas estão bem, sabe? Estão num lugar bom, num trabalho bom. Outras vão dizer que não está passando rápido. É porque elas não estão bem, sabe? É porque talvez ela não esteja no lugar que elas não queriam, vivendo algo que elas não queriam. Por exemplo, os alunos quando estão na escola, com certeza querem que as horas passem rápido para chegar em casa. E muitas das vezes a gente também quer que as horas passem rápido para ir almoçar. Às vezes o trabalho desgasta, né? Às vezes é a companhia. Às vezes é os problemas. Eu só sei que tudo passa muito rápido. O tempo passa rápido. E pra que complicar, sabe? Pra que não... Pra quê? As pessoas complicam demais. Por que não demonstrar sentimentos? Por que não ligar e dizer que tá com saudade? Por que deixar para fazer para depois ou amanhã? E depois desse amanhã, esse depois não vai chegar. Para que não fazer o que gosta? Para que viver a vida toda fazendo o que não gosta? Por que querer agradar tanto os outros? E o mais importante é se agradar. As pessoas passam o ano tentando agradar os outros, mas não passam um momento com elas mesmas, agradando a elas ou fazendo algo que elas gostam por elas. Eu estou aqui conversando e ao mesmo tempo olhando para o céu. O mais importante de passar nessa vida não é só passar sem existir, mas é ser presente na vida daqueles que a gente ama. É fazer a diferença. É viver como se fosse o último dia, todos os dias. Mas não viver de uma vida, sabe? Fazendo o que não deve. Aí você tá mesmo realmente procurando uma cova para ser. Aí sim você quer descer de arrasto. Mas eu quero dizer que viver fazendo o que realmente importa, sabe? Que as pessoas passam a vida toda correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Mas será que elas têm percebido os detalhes? Será? Porque talvez as pessoas achem que para ser feliz elas têm que ter um muito. Eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu fazer isso. Mas a gente pode ser feliz até dentro de um quarto, 4 paredes. Olhando as coisas simples, olhando os detalhes. Aqueles detalhes que muitas das vezes passam despercebido. Tem gente que passa e não vê o sol, não vê a lua como estão lindo. Não vê os detalhes das flores. Não vê um sorriso de uma criança como é lindo. Não vê que a melhor comida foi posta na mesa
naquele dia que ela nem percebeu. E talvez tenha sido a última comida que ela comeu de uma mãe, de um pai ou de um esposo. E talvez aquele chá que ela nem se importou tenha sido a última de um filho, de um ente querido. Os mais tesouro, a riqueza mais importante que você pode entender hoje são as memórias, sabe? Nada mais precioso do que memórias. Tá na hora de você se desprender um pouco, criar memórias. E para criar memórias não precisa de lugar extravagante, não. Só precisa de presença, de atenção, de vontade, de fazer, de sentir, de apreciar bons momentos com quem a gente realmente se importa e que se importam com a gente. É saber que não vamos deixar só bens materiais, são importantes, mas que vamos deixar também lembranças boas, exemplos bons. Quem sabe o que se tem do lado de lá, mas saber que alguém vai lembrar de cada um de nós, com um sorriso no rosto. É muito bom. É sobre isso. Se desprenda um pouco, sabe, das rotinas. Se desprenda um pouco de querer controlar tudo, de seguir um ritual, de seguir A, B e C. Não. Às vezes dá uma bagunçada. Começa todo dia do último para o começo, do começo para o último. Seja imprevisível. Imprevisível, essa é a palavra. Imprevisível.